Shalom, pessoal! Hoje nós vamos estudar a página de número 284. Nesta aula, nós vamos estudar o rei de direção, rei Hakivun. Antes, porém, vamos dar uma olhada aqui no nosso vocabulário. Então, aqui no nosso vocabulário, nós temos várias palavras. A primeira, o título da nossa lição, rei Hakivun, que é o rei de direção. Temos também stati, estático, dinami, dinâmico, bifinim, dentro, hatsida, para o lado, kadima, para frente, avante, e por último, ahorra, para trás. E aí então, pessoal, depois que vocês memorizarem as palavras novas do vocabulário, vocês retornarão aqui para a página 284, onde nós estudaremos o rei de direção. Então, o rei de direção é um rei que é colocado no final das palavras. Ele não tem nenhuma diferença em relação à desinência do feminino singular, porém, ele vai ter uma outra função. Ou seja, esse rei aqui, ele estará ligado a palavras que indicam direção, para dentro, para fora, para a direita, para a esquerda. E esta que será a função desse rei, indicar a direção sem precisar colocar a preposição. Então, quando uma dessas palavras, como por exemplo a palavra esquerda, small, ela receber esse rei de direção no final, você deverá ler como se ela estivesse aqui com uma preposição, para a esquerda. Small, esquerda. Smola, para a esquerda. Entenderam aí então, pessoal? A função desse rei de direção, ele vai funcionar como a nossa preposição para, que nós usamos aqui no português, tá certo? Então nós vamos dar uma olhada aqui nestas frases. No primeiro momento, nós veremos frases com sentido estático e aqui nós veremos as frases com sentido dinâmico, ou seja, indicando movimento. E esse movimento vai indicar uma direção e nós teremos aqui o uso do rei de direção, tá certo? Então vamos olhar aqui na primeira, nós temos Hem nimtsaim babait. Eles estão em casa. Agora olha aqui, ó, a palavra bait, utilizando o rei de direção, ela tem que ser escrita desta forma aqui, tá, pessoal? Com o artigo habaita. Hem holchim habaita. Tradução, eles vão para casa. Observem vocês que não foi necessário utilizar a preposição le. Na segunda aqui, olha, hem bahutz. Eles estão fora. Agora, olhem aqui a palavra fora com rei de direção. Hem yotzim ahutza. Observe que aqui também nós deveremos usar o artigo, tá certo? Então, algumas utilizam o artigo, outras não precisam utilizar. Mas as que precisam utilizar devem ser utilizadas. Nesse caso, você terá que memorizar quais as palavras que indicam direção que irão necessitar do artigo. Então, aqui ficou, eles saem. Evidentemente, se nós formos traduzir aqui literalmente, teríamos um pleonasmo. Eles saem para fora. Vamos à terceira, olha. Hem bifnim. Eles estão dentro. Agora aqui a palavra dentro com o rei de direção. Hem nirnasim pinima. Eles entram ou eles vão para dentro. A quarta. Hatahana betzad smol. A estação está no lado esquerdo, ou fica à esquerda. Agora aqui, como nós já vimos, né? Esquerda com rei de direção fica smola. Observem vocês que tanto esquerda como a palavra dentro não precisam de utilizar o artigo. Então aqui ficou a autobus pone smola. O ônibus vira para a esquerda.
A próxima, Haban Betzad Yamin. O banco está no lado direito, ou fica à direita. Agora aqui nós temos Hamechonit Pona Yamina. O carro vira para a direita. Próxima, Hagalil Batzafon. A Galileia está no norte, ou fica ao norte. Agora olha aqui, ó. Hemnos im Xafona. Colocamos aqui o rei de direção na palavra norte, e aí nós temos eles vão para o norte, ou viajam para o norte. A próxima, Eilat Badarom. Eilat está no sul, ou fica ao sul. Agora aqui nós temos Hem Tassim da Roma. Eles voam para o sul. Vamos mais uma. Yerushalayim Bamizrach. Jerusalém está ou fica a leste. Agora olha aqui, ó, a palavra leste com o rei de direção. Hem Holchim Mizraha. Eles vão para o leste. E a última aqui, Ayam Atihom Bamarav. O mar Mediterrâneo está ou fica a oeste. Agora a palavra oeste com o rei de direção, nós temos a frase Hem Nosim Marava. Eles vão ou viajam para o oeste. Deu para entender aí então, pessoal, o uso do rei de direção? Sempre que vocês tiverem esse rei de direção no final destas palavras, ele vai servir como a nossa preposição para indicando a direção. E aí então, pessoal, a partir disso aí, eu quero que vocês façam a tradução deste texto que nós temos aqui. Esta é a única atividade que vocês farão nessa página hoje. A tradução deste texto, onde nós teremos várias das palavras que nós vimos lá em cima e vimos também no vocabulário, com o rei de direção. Então façam a tradução e se ainda tiverem qualquer dúvida sobre a utilização do rei de direção ou para traduzir este texto, é só falar comigo no grupo do WhatsApp que eu vou ajudar. E aqui no final nós temos apenas uma informação dizendo o seguinte, olha, quando você usa eifo, onde você vai utilizar antes da resposta um bem, né? Onde está fulano? Está em, tá vendo? Então o B vai ser utilizado aqui antes da palavra. Agora, você utilizando o interrogativo lean, aqui é para onde? Aí você poderá utilizar o rei de direção. Para onde ele foi? Ele virou à direita. E aí então você não vai utilizar o le para indicar a direção, mas vai utilizar o rei de direção. Então, este aí é o início do estudo sobre o rei de direção. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre este assunto na página de número 285. Shalom!